O convidado de hoje, que participa dessa entrevista, aliás, foi uma entrevista gravada no Congresso Nacional de RH, realizado recentemente em São Paulo, no Centro de Exposições Transamérica. Ele fala conosco a respeito de vários assuntos ligados à liderança. É o consultor César Souza. Eu gravei essa entrevista com ele e até a primeira pergunta a qual eu fiz para ele foi exatamente sobre o que a gente poderia chamar de uma liderança do mundo relacionado à geração Y. Primeiro eu queria pontuar assim, a importância e a necessidade vital para as empresas de focarem seus esforços dentro desse contingente enorme da geração Y, de identificar aqueles que serão os futuros líderes, o que eu estou chamando do líder Y. O elevador corporativo está com a carga muito grande hoje de pessoas dessa geração Y, que estão subindo esse elevador numa quantidade muito superior à que era esperada, e eu diria numa velocidade muito superior à que era esperada também pelas organizações. Quer dizer, essa geração Y está assumindo posições muito rapidamente, com uma quantidade enorme, e realmente os líderes atuais, os gestores atuais de pessoas, não estão tendo a devida competência para identificar, dentre esse contingente enorme de pessoas da chamada geração Y, quem serão aqueles líderes Y. Qual é o papel que tem o Departamento de Recursos Humanos, não é, na identificação desses líderes da chamada geração Y? É fundamental. Como é que ele colabora? O papel do profissional de recursos humanos é fundamental. Não só ele ou ela, o profissional de recursos humanos, ajudando a identificar, mas principalmente capacitando os atuais gestores nessa identificação. Quer dizer, eu não acho que seja responsabilidade do profissional de RH a identificação, se eu tenho 4.000 engenheiros da geração Y aqui, eu identificar quem são. Não há teste psicológico, nem teste corporativo, nem sensibilidade do pessoal do RH para identificar dentro desse contingente. Quem tem essa sensibilidade é quem está na linha de frente, é quem está comandando essas pessoas, que são os atuais gestores, que são os atuais líderes. Então, eu acho que o papel do RH é capacitar os atuais gestores e atuais líderes a colocar o foco adequado nessa geração Y, e tentar, dessa geração, identificar quem são aqueles realmente potenciais, quem são aqueles talentos que deverão, no futuro, estar em posições de comando nessa organização. É possível dizer que esse líder da geração Y é diferente do líder de outras gerações? Ele é bastante diferente. Algumas coisas são semelhantes, mas eu acho, por exemplo, a tecnologia criou o que eu percebo como ser uma espécie de erosão eletrônica da liderança. Ou seja, as coisas ficaram muito mais transparentes, ficaram muito mais fáceis de serem percebidas pelos liderados, que exigem cada vez mais um nível de coerência muito maior entre o que uma pessoa diz e o que uma pessoa faz. Então, essas pessoas, esses líderes dessa geração Y, essa geração, está sendo moldada num ambiente completamente diferente ao da minha geração, por exemplo, que é a típica geração do Baby Boomer ou da geração X, não é? Eles estão sendo moldados num ambiente completamente diferente. Algum tempo atrás, para uma pessoa do quarto ou quinto escalão, um trainee ou um estagiário, falar, por exemplo, com o presidente de uma grande corporação, ele levava meses esperando e só conseguia ter um acesso se fosse por uma feliz coincidência. Um dia ele estivesse subindo no elevador e também aquele presidente estivesse subindo no elevador e cumprimentasse ele. Isso nas empresas que o elevador fosse das mesmas pessoas, porque tem muitas que tem o elevador da diretoria e tem o elevador dos outros, como se fosse o elevador social, o elevador de serviço. Ou se estivesse na garagem estacionando o carro, mas também tem lugares que tem o estacionamento da diretoria e estacionamento dos outros. Não é? Então, mesmo nessa empresa em que houvesse essa feliz coincidência, ele não tinha um acesso. Hoje, o que é que acontece? O membro da geração Y, a pessoa, ele passa um e-mail. E o que é mais importante, o presidente responde aos e-mails. O presidente responde, quer dizer, existe um contato. Então, hoje, isso é que está criando o que eu chamo essa erosão eletrônica da liderança, ou seja, as coisas mais piramidais, mais estáticas, os quadradinhos, os feudos, etc., tende a se diluir na medida que o tempo passa, e essas pessoas estão vindo com a outra forma. Eles são diferentes em quê? Tem uma ansiedade muito grande por aprendizagem, não é? Tem um nível de ambição que eu acho bastante saudável. Muita gente critica a geração Y, achando que a geração Y é muito ambiciosa e leva mais para o lado negativo da ambição. Eu vejo como altamente positivo. Um nível de ambição, de querer ter sucesso e de não ficar esperando muito tempo. Eu não acredito também que quem espera sempre alcança, porque quem espera sempre alcança, fica esperando para ver se vai alcançar alguma coisa. Não é? Então, e eles têm essa ansiedade e querem fazer as coisas
de uma forma muito mais rápida, muito mais informal, querem um ambiente menos engessado. Então, o que é que eu percebo? São talentos inquietos vivendo em organizações engessadas. E eu acho que esse aqui é o grande desafio que existe. Ao mesmo tempo que você disse que a tecnologia é capaz de fazer uma erosão, essa tecnologia simultaneamente também não cria canais para essa ascensão e para essa comunicação. Você mesmo citou, olha, ele manda um e-mail para o presidente, para o CEO da empresa, e o CEO da empresa responde o e-mail dele? Sim, eu falei que cria erosão da liderança para quem fica no meio, entre o presidente e essa pessoa que manda. Erode essa liderança desse intermediário. Mas, sem dúvida nenhuma, ela ajuda muito no processo de comunicação das organizações. Quer dizer, a gente sente que existe uma fluidez maior e por isso é que existe uma demanda maior hoje. Eu acho que a maior demanda que existe hoje dos líderes é a coerência entre o que diz e o que faz. E a necessidade do líder é educar pelo exemplo, não é? E falar mais aos olhos do que aos ouvidos dos seus liderados. Eu acho que essa geração, ela não tolera tanto. Uma outra coisa importante, e que também essa tecnologia tem facilitado, é o seguinte: essa geração Y ela fica muito, ela não tem um compromisso, uma fidelidade a marcas, como existia no passado. Tinha gente que eu quero trabalhar na empresa tal. O sonho do consumo da pessoa, da vida, da carreira da pessoa, era trabalhar em tal empresa. Hoje a marca da empresa não é tão relevante na aspiração dessa geração Y. O que é relevante que essas pessoas estão querendo é o seguinte: se existe uma identificação da causa dessa empresa, dos objetivos mais estratégicos, da causa, do posicionamento, da contribuição que essa empresa dá para a sociedade, com os valores dessas pessoas da geração Y. Agora, aquilo que essa empresa paga para ele não pesa? Não ajuda ele a decidir pela empresa A, B e C? Eu não acredito que a geração Y esteja motivada pela remuneração de curto prazo. Eu acho que ela está muito mais motivada pela causa, se tem uma aderência, se ela sente que tem uma adesão muito grande entre a causa da empresa e os seus valores pessoais. Eu acho que elas estão mais em busca do exemplo do que o líder representa para elas, estão mais em busca de um significado para as suas vidas, desde que, obviamente, esteja nivelado esse problema da remuneração. Mas se você tiver remuneração de mercado, a média do mercado, para determinadas posições, a geração Y, as pessoas vão preferir empresas onde elas tenham adesão à causa, onde elas tenham líderes que sejam educadores, que tenham exemplos nas quais elas possam se mirar e que possam dar um significado para a sua vida. Acho que isso, sem dúvida nenhuma, é muito mais importante do que simplesmente a remuneração de curto prazo. Agora, desde que esteja nivelado, obviamente. Entendo. Agora, César, olhando para esse mundo corporativo e pelas transformações rápidas pelas quais o mundo está passando, as organizações também, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que nós temos uma profusão maior, cada vez maior de líderes, ou a gente está vivendo aquele período que você chama de apagão da liderança? Eu acho que nós vivemos um verdadeiro apagão da liderança, sem dúvida nenhuma. Eu acho um apagão da liderança que eu percebo assim, no mundo político, de um modo geral, em vários países nós vemos esse apagão da liderança, uma descrença com o mundo político muito grande, que as pessoas não usam mais o mundo político ou figuras políticas como exemplo para suas vidas pessoais. No mundo educacional, a gente vê hoje conflitos entre alunos e professores, ou entre mesmo os alunos, resolvidos mais na violência física do que no diálogo. É por isso que surgiu essa coisa do bullying, não é, que realmente é um assédio moral muito grande para alunos, adolescentes, etc. No mundo familiar, na esfera familiar, a gente viu um apagão da liderança, assuntos familiares eu me acostumei a ler em colunas sociais. Hoje a gente encontra assuntos familiares nas páginas policiais. Não é? Assédio sexual de pais contra filhas, de filhos assassinando pais, coisas desse gênero. E nas empresas, o apagão da liderança eu vejo, as empresas carecem de líderes em quantidade e qualidade suficiente. Mas você está dizendo o quê? Que as empresas refletem o que acontece na sociedade? Refletem o que acontece na sociedade, obviamente. Os líderes não estão sendo preparados desde da casa, do âmbito familiar, nas escolas, nos processos que passam, nos exemplos que tem do mundo. Isso acaba refletindo. Nós fizemos recentemente uma pesquisa com a HSM, em que responderam 1.065 CEOs aqui no Brasil, representando um volume enorme do PIB brasileiro, não é? Perto de 10% do PIB brasileiro, quer dizer, uma amostra bastante significativa. Todos dizendo que achavam que o Brasil ia crescer bastante, que iam ampliar seus negócios, que iam contratar mais gente. Mas aí quando nós fizemos uma pergunta, e o senhor ou a senhora possui dentro da sua organização líderes em quantidade e em qualidade suficientes para fazer frente a esses desafios e para aproveitar esse momento extraordinário de oportunidades que estão no ambiente, como o senhor está dizendo que vai crescer, 63% deles disseram que não. Então, para mim, eu consigo quantificar hoje o que eu, algum tempo atrás, chamava de apagão da liderança. Ou seja, o que era muito intuitivo, eu tenho 63% de 1.065 empresas, dos CEOs, dizendo que eles não dispõem de líderes em quantidade e qualidade suficiente
em todos os níveis para poder aproveitar a oportunidade desse momento